Olá, estudantes! Estou eu para mais uma aula aqui com vocês. Hoje nós temos mais uma aula de arte para a turma dos 4º e 5º anos. Hoje a gente vai falar sobre um artista bem diferenciado que se chama Henri Matisse. E ele ficou conhecido como o pintor das tesouras, ou o artista que fazia pinturas com tesoura. E a gente vai descobrir na aula de hoje por que Matisse ficou conhecido por essa técnica. Então, Matisse, o pintor das tesouras. Matisse ficou conhecido como o pintor que pintava as telas sem usar as ferramentas convencionais, que era o pincel e a tinta, mas o pintor que usava a tesoura para pintar. O artista Henri Matisse nasceu na França em 1869. Um dos mais importantes artistas de sua época, ele trouxe muitas inovações para artes visuais. Ele foi desenhista, gravurista e escultor. No início da sua carreira, ele usava os materiais convencionais, que era o pincel e a tinta, e muitas cores. O uso da cor como expressão foi mostrado em vastas obras, que inclui pintura, desenho, escultura, arte gráfica, recorte de papel, ilustração de livros. Nelas são explorados temas variados, tais como paisagem, natureza morta, retratos, interiores domésticos e de estúdios, com foco especial na figura feminina. Então a gente vê aqui duas obras de Matisse, uma é a dança e a outra é o gato com peixes vermelhos. E a gente vê que nessas duas obras ele usa as cores muito fortes, né? E a figura feminina é bem explorada aqui. Só que aí vem a doença. Em 1941, ele descobre um câncer e passa por uma cirurgia no intestino. No ano de 1950, o estado de saúde de Henri Matisse piora muito e ele passa a sofrer de asma e problemas no coração, o que deixa ele muito debilitado, e ele passa a viver na cama e na cadeira de roda e ter os seus movimentos muito restritos. Ele não consegue mais fazer alguns movimentos que ele fazia antes, por causa da doença. Então ele teve que se reinventar. Ele não queria parar de pintar. Então o que Matisse faz? Ele desenvolve a técnica de pintando com a tesoura, que ele chamou de pintando com a tesoura, onde ele recortava pedaços de papel colorido, colava na tela e fazia suas figuras. E assim ele criava seus novos quadros com a nova técnica, né? Então, a partir daí, Matisse inventa uma nova técnica, que ele chamou de pintando com as tesouras. Aqui, nós vemos uma tela de Matisse que se chama O Periquito e a Sereia. Observando essa tela, né, se vocês não tivessem conhecido a biografia de Matisse, vocês diriam que essa tela não é pintada, né? Você olha para ela e você pensa que essa tela foi pintada com pincel e com tinta. Mas essa tela já foi produzida por Matisse com a técnica que ele inventou, onde ele recortava os pedaços de papel e ele colava sobre a tela até formar a imagem que ele queria. E essa imagem aí se chamou O Periquito e a Sereia. E ele conseguia dar esse movimento aí para as telas dele. O artista iniciava os projetos cortando folhas de papel previamente pintadas por seus assistentes com tinta guache, em cores bem vivas. E depois ele ia colando esses recortes na sua tela. Ele usava como base as paredes do seu apartamento. Aqui nós vemos uma das telas dele que se chamou No Azul e a outra que se chama Piscina, essa que aparece nas paredes. Essa tela, a piscina, tem uma história bem interessante, que ele pede para ir para a piscina, só que o sol estava muito quente, então ele volta para casa e ele começa a recortar e dizer: eu mesmo vou fazer a minha piscina. E essa obra ficou por muitos anos exposta na parede do apartamento de Matisse. Depois que a obra estava pronta, ele pegava os recortes e transferia para a tela cortando. E ele tinha o auxílio das ajudantes, né? Então as auxiliares dele, ele ia dizendo onde ele queria colocar a imagem e as auxiliares iam colando essas imagens na parede até formar o que ele queria.
Aqui nós vemos a tela dele, A Tristeza do Rei. Essa foi a última obra pintada por Matisse, em 1952, onde ele diz que é um autorretrato dele, porque ele tentou colocar aí a tristeza que ele já estava sentindo pela por ter ficado tão debilitado com a doença e já está tão limitado, já não conseguiu fazer tantas coisas, e pelas consequências que a doença trouxe para a vida dele. Eu gostei muito dessa citação de Matisse e eu trouxe aqui no slide para vocês. Por que é que eu não pensei nisso antes? Cada vez me convenço mais de que com um simples recorte se pode expressar as mesmas coisas do que com o desenho e a pintura. Matisse, ele citou isso nos escritos e pensamentos sobre arte. Então vamos fazer um resumo do que aprendemos hoje. Vimos a biografia, que foi a vida de Matisse. Conhecemos as obras e as técnicas do artista. Ficamos sabendo um pouquinho sobre a doença, a alimentação e a superação. E vimos a técnica pintando com tesoura, onde o artista, usava a tesoura. Agora, nesse momento, o artista vai ser você. Eu vou deixar um desafio para vocês, a gente vai usar como material papelão, tesoura, cola e barbante. E qual é o desafio que eu quero deixar para vocês hoje? Eu queria mostrar para vocês como vocês podem produzir a própria moldura de vocês para as obras, ok? Então, o que a gente vai precisar? Um pedaço de papelão e vocês podem usar qualquer objeto circular, como um prato, coloca sobre o papelão, faz o círculo, depois vocês vão recortar esse papelão, ok? Com a tesourinha sem ponta. Quando vocês obtiverem aí o círculozinho, vocês vão poder colar a obra de vocês. E para que vocês possam fazer o suportezinho, vocês vão precisar de barbante, cordão, um pedacinho de fita que vocês tiverem em casa, vocês cortam um pedacinho e vocês vão colocar na parte de trás, ok? Aqui assim, certo? E coloca um pedacinho de papel para dar o acabamento. Corta um pedacinho de papel e cola aqui para dar o acabamento. E vocês vão poder ter uma moldura assim, ó. Vai ficar esse detalhezinho. Eu coloquei aqui em forma de círculo e um pedacinho de cordão. E vocês vão poder... Aí para combinar, ficar proporcional, vocês cortam o papel que vocês vão fazer a obra, também circular. Aqui eu coloquei papel verde porque eu tenho papel colorido. Se vocês não tiverem, vocês podem usar papel ofício branco mesmo. E aqui eu fiz a borboleta com folhas, que foi um dos desafios que eu deixei para vocês em uma das aulas anteriores, onde a gente trabalhou material não convencional, que a gente trabalhou aquela técnica da Regiane Bassani, onde ela fazia quadros com folhas de árvore. Então aqui eu fiz uma borboleta e fiz a minha moldura, para expor lá na parede da minha casa. Aqui tem uma releitura de Matisse, que eu mesma fiz, e aqui eu já usei o papelão na forma retangular. Então vocês podem também, se vocês não quiserem cortar o ciclo, porque o trabalho de vocês já estiver numa folha de papel ofício, então vocês podem cortar o papelão retangular, ok? E fazer o trabalho, colocar para a exposição de vocês. Eu também, usei assim para fazer círculos menores, e eu usei uma fitinha para fazer a parte aqui, Eu coloquei aqui a minha releitura de Militão com pontilhismo. Eu usei aqui o pontilhismo. Aí eu fiz dois, e coloquei junto, coloquei aqui. Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês hoje. Guardem aí os papelões e produzam a tela, a moldura de vocês, para vocês colocarem aí os desafios das aulas anteriores. Facinho, facinho. Recortou o círculo, colou o cordãozinho, pega a obra de vocês e cola lá. Faz uma parede aí com a exposição de vocês, ou a galerinha, uma parede, com a galeria de todas as obras. Nós já tivemos vários desafios aqui, Teve com material não convencional, que foram as folhas, teve a releitura de Militão, teve o desenho com a brincadeira de rua, tivemos a releitura de Matisse. Tem vários desafios que eu fui deixando para vocês. Então, vocês podem pegar os trabalhos de vocês e fazer uma moldura para cada um. Então, fica o desafio, produzam aí sua moldura e façam uma exposição aí das suas obras. E eu aguardo vocês na próxima aula e próximo desafio. Até a próxima!